Então é isso aí. Já tá Você não me valendo. mostrou o seu plano ainda. Vai ser agora que você vai mostrar? Não, a gente vai fazer ao vivo. Ah, É, tá. a gente vai começar. Não, mas eu digo assim, você já tem as suas ideias mais ou menos construídas, né? Você vai passar para mim as we go. É, Ok, isso aí. sem problema. Bom, então esse é o primeiro podcast de Daniel Botrel, né? Obrigado por estar aqui comigo, com minha família, na minha casa. Seja muito bem-vindo, não somente hoje, mas sempre. E obrigado por estar aqui nesse podcast, estreando o Estamos podcast. começando uma nova atividade, né? É, Tenho enorme, você não tem ideia da enorme alegria que eu tenho de estar aqui partilhando esses momentos preciosos com você, com a Michele, com o Nicolas e com o Christian. obrigado. Bom, a ideia desse podcast é a gente registrar a nossa conversa, de certa forma um pouquinho direcionado para alguns tópicos, mas é livre. Qualquer coisa que você quiser comentar, falar, fica à vontade. Então, é isso aí. Seja bem-vindo. Great. A estreia Ótimo. do podcast. É. Daniel Botrel, episódio número 1. Isso aí, estreando. Bom, então eu organizei aqui algumas perguntas para a gente passear. Eu acho que a gravação está funcionando, então vai dar tudo certo. Ótimo. Hopefully vai dar tudo certo. Tecnicamente falando, né? Porque sem ser tecnicamente falando, já deu tudo certo. Bom, o primeiro, queria abrir aqui com a seguinte pergunta. Qual o melhor conselho que você daria para um jovem ou para alguém que quer mudar de profissão? Quer mudar de profissão? Ou quer começar uma Uma profissão, ou quer nova mudar de atividade. profissão. Então, de repente, você tem alguma experiência que você já, na sua carreira aí de seus alunos, você orientou, ou mesmo, não sei, enfim, qualquer contexto aí, de acadêmico, familiar. Estou sendo pego de surpresa, né? Porque eu vou ter que pensar que eu não tenho isso assim construído, né? Mas eu sei, né? O que eu diria. Eu acho que a coisa mais importante é você achar um significado para a sua vida na nova profissão, né? Que ela tenha significado, que ela seja uma coisa verdadeira e que sirva para você crescer e ajudar as pessoas que estão à sua volta. Acho que esse é o principal, né? E na sua profissão, esse conselho se aplicou a você, na sua profissão? Como é que você se enxerga dentro desse seu próprio conselho? Se você pudesse voltar atrás e dar um conselho para si mesmo, jovem Carlos Alberto Botrel. Bom, eu acho que a primeira questão é a questão de vocação, né? Então, desde muito jovem, eu sempre me senti assim, vocacionado e com aquela convicção de que eu tinha alguma coisa que eu poderia passar para os outros. Então, o professor é isso, né? O professor é aquele que passa a sua experiência ou passa o seu conhecimento com a ideia de que o outro cresça, né? Então, isso foi sempre uma coisa que eu tive em mente. Inclusive, houve uma época, já como professor e relativamente bem instalado, né, como professor, eu tive um convite importante de uma pessoa que participou de um certo momento da minha vida, que eu prestei um pequeno serviço a ele na área de pesquisa, e era uma pessoa que tinha uma posição bastante alta na Mannesmann, e ele tinha sido convidado, Penha Cisne, o nome dessa pessoa, ele tinha sido convidado para ser presidente de uma nova empresa na Bahia, de uma nova siderúrgica, né, na Bahia. E ele então me procurou e disse assim: Botrel, eu estou com essa nova
nova meta, me mudando, inclusive, para a Bahia. E eu gostaria de saber se você teria interesse em que eu o indicasse para você ser o meu sucessor na Mannesmann. Eu já ia chegar lá de paraquedas, né? Ele era chefe de departamento, que é uma posição logo abaixo de diretor, né? Aí eu falei assim, Penha, deixa eu pensar uns 2 dias, né? Não era tão de imediato. Aí eu pensei e conversei com a Dirce. E a Dirce só falou o seguinte, acho que você deve fazer aquilo que o seu coração disser, né? Aí eu pensei mais um pouquinho e aí procurei o Penha, falei, Penha, você está me honrando de uma forma muito especial, né? Pela sua confiança e pela amizade, né? Mas eu estou muito bem na minha profissão. Então eu vou declinar, né? Agradecendo muito a sua gentileza. Eu ia ganhar lá pelo menos 3 ou 4 vezes o que eu ganhava como professor. Mas não me arrependi, porque eu estava muito convicto, né? De que aquilo que eu gostava, não foi assim por receio, talvez um pouquinho de receio, porque eu sabia que nessas posições é muita concorrência, muita... Assim, você tem que talvez até pisar em alguém para subir mais, entendeu? Não estava... Tá certo que era tentador o valor, né? Porque você ganhar muito mais, né? Mas não me arrependi, não. Legal. Então, o seu conselho se aplicou a você É mesmo, né? mesmo, exatamente. Eu queria só fazer uma pausa aqui para falar, né? Que eu não introduzi aqui. Esse é o senhor Carlos Alberto Botrel Coutinho, a.k.a. também conhecido como meu pai. E Então faltou também para a família como Tio Carlinhos, né? Então, eu tenho o privilégio aqui de ter meu pai estreando aqui, o meu primeiro podcast. Não sei se vai ser o primeiro e único, o primeiro de vários, né? Não, vai haver. Mas... Você tem inspiração para outros. Obrigado. Mas é realmente uma grande alegria aqui no Canadá ter o privilégio de ter meu pai aqui estreando esse podcast. Então, falando um pouquinho do papai, o papai casado com minha mãe, Dona Dirce, né? Não chamo de Dona Dirce, é Dirce, é mãe e pai, né? Papai e mamãe. Mas o meu pai, professor Botrel, ele tem um histórico acadêmico assim realmente extraordinário, né? Foi professor da UFMG. Academicamente, o máximo que você pode ir, ele conseguiu chegar e até ultrapassou. Professor emérito, professor titular, doutorado, pós-doutorado. Ele usou e abusou de todos os caminhos que podia academicamente. Amém. E realmente foi um exemplo para mim, para os meus irmãos, para minha família toda, né? É um exemplo de pessoa. E aqui eu tenho a oportunidade, o privilégio de registrar um pouco aqui nesse meu primeiro podcast alguns assuntos que a gente vai passear por eles assim para justamente como assuntos apenas como desculpas, né, para a gente conseguir tocar em alguns pontos ali no cérebro ali que vão trazer memórias momentos legais, né? agradáveis partilhados, né? É isso aí. Bom, então continuando aqui, nessa linha que eu montei aqui só para a gente aquecer os motores, e qual o melhor conselho que você daria para um casal de recém-casados? Para o recém-casado marido e recém-casado mulher, né, esposa. Qual que seria o melhor conselho que você daria para o casal? Eu tenho a impressão que uma das coisas mais importantes para um casal, além do amor, né, que deve ser compartilhado, é sem dúvida o respeito. Eu acho que esse é o conselho mais importante, né? Que quaisquer que sejam as dificuldades, e as dificuldades virão, né? Que os problemas e as dificuldades sejam sempre tratadas num ambiente de respeito um para o outro, para com o outro, né?
Acho que isso aí é o mais importante, havendo respeito. É. Os problemas poderão vir, deverão vir, é normal que venham, mas sempre haverá uma forma de resolver a coisa a contento, né? E Respeito. se a gente girar um pouquinho e falar o seguinte, para o marido, especificamente para o marido, você acha que tem alguma coisa que seja fundamental dele, como marido recém-casado, estar atento ou buscar, enfim? Eu acho que o essencial realmente é o respeito e também ter sempre em mente, isso é uma coisa que eu procurei ter, né? Claro que o nosso casamento não foi, nem é perfeito, mas sempre procurei ter, que é entender que o homem tem algumas características diferentes da mulher, né? Então, se você, além do respeito, tiver em mente essas diferenças naturais, né, como seres humanos, eu acho que isso ajuda muito também, você respeitar e ter em mente que são duas pessoas, duas entidades diferentes, né? E o homem pensando na mulher especificamente, você tem assim, um conselho que o homem especificamente deveria ter nesse sentido? Tipo, alguma característica que é bem diferente que você já poderia deixar o... Uma coisa, por exemplo, pensando no meu caso, né? Eu sempre fui muito mais cerebral e a Dirce sempre foi muito mais da intuição, né? Então, isso naturalmente, ao longo das várias situações que ocorrem, isso naturalmente pode criar algumas, é, algumas, alguns desentendimentos, né? Então aí tem que haver, da parte do homem, tem que haver uma tolerância, né? Para que ele consiga perceber essa diferença. No meu caso, eu muito cerebral, disse muito da intuição e do sentimento, e conseguir contornar essas diferenças de modo a se chegar a um bom resultado nos diferentes aspectos da vida, né? E para a mulher? Você tem algum conselho? Se tivesse uma moça que acabou de casar e ela te perguntasse qual o conselho que você Eu daria para mim, acho que seria tem... bem semelhante. Ela, geralmente, né, com frequência, a mulher é mais intuitiva e o homem é mais assim do intelecto, do certo. Seria a mesma coisa, né, na direção contrária, dela perceber essas diferenças e lidar com sabedoria com essas diferenças para que sempre haja harmonia, né? Beleza, Tá certo? ok. E agora uma coisa que você sempre foi... sempre foi uma característica sua que todos notam, né? É, a sua energia, a sua alegria, né? Chegar, sua voz alta, Isso, a voz de trovão aí que você isso. tem. E aí vem a pergunta, né? Embora eu seja seu filho e te conheça profundamente, mas a ideia aqui de registrar isso não só para mim, que já conheço e tenho as minhas percepções e os meus conhecimentos sobre quem você é e o que você pensa, de onde vieram várias dessas características suas, né? Mas a pergunta que eu faço para a gente deixar registrado aqui é: qual é o segredo dessa sua energia, dessa sua alegria tão vibrante que você chega? Qual o segredo disso aí? Tem como alguém aprender e praticar e implementar na vida dele, ou é uma coisa inata e ponto final? Como é que Eu, você se enxerga assim, eu, sendo que todo mundo eu te para falar a enxerga dessa verdade, forma? não sei explicar muito bem isso, não. Eu acho que isso está muito ligado ao temperamento mesmo, né? Sempre foi assim, né? Apesar de ter Desde uma... criança? Desde adolescente. É. Apesar de ter, assim, um lado introspectivo que eu tenho, né? Mas eu sempre fui assim, de chegar no ambiente e fazer o melhor possível para concorrer para o bem-estar do ambiente, né? E uma forma de fazer isso é alegria, né? É. Alegria, acho que é difícil de você recusar, aceitar, né? Alegria sempre aceita, né? Mas ao mesmo tempo você é alegre, mas
é alegre, tem essa energia, mas ao mesmo tempo você não é espalhafatoso, né? Não. Tipo, Não, de chegar, fazer bagunça, todo mundo, não, tem não, um show acontecendo ali. não. Você, É. ainda assim, é paradoxalmente ali contido, de certa forma, Eu né? sou. No fundo, tem um pouco desse aspecto que eu sempre falo com as pessoas mais próximas, né? Que eu não me sinto muito brasileiro, não. Sei. Né? Porque o brasileiro O brasileiro é é meio assim, mais... talvez a melhor expressão disso seria o carioca, né? Carioca é aquela coisa assim e tal, mas tem muita consistência, né? Eu sempre fui assim de valorizar esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, de ser alegre, mas sem ser intrometido, sem ser assim, folgazão demais, né? Eu acho que é uma alegria Não, eu assim, acho que é a bem alegria, mas ao temperada, mesmo né? tempo tentando, pelo menos, respeitar ali os Sim. limites ali do... Sim. Só Não, sua voz você não consegue muito, porque ela é a muito voz não tem jeito. poderosa. Aqui na sua casa, inclusive, você está sempre falando para baixar o tom, Não, eu né? tô aqui, né? Porque não tem jeito, né? O pessoal costumava falar. Uma vez eu estava até para fazer uma gravação, né? Aí a pessoa que ia gravar assim, seu Carlos, mas o senhor devia ser locutor. É, Eu tenho a voz forte. Isso também concorreu para isso, a própria profissão, é. né? Porque eu tinha, às vezes, turmas um pouco maiores e nunca teve essa história durante as aulas, do CT Microfone, né? microfone, né? Então, sempre já falei mais alto mesmo, né? Você aprendeu. E você canta também, Isso, com voz de Frank Sinatra, ópera. barítono, né? Então, assim, Meia tem, baritonada. o, tem um caso que você sempre conta, que é aquele do avião, né? Que você estava no avião falando. Exatamente, é. Conta ele aí, Pois é. que é Eu sobre esse estava lance. viajando em primeira classe, porque quando eu viajava a serviço do projeto de qualidade, eu sempre me dava a primeira classe, né? Era uma forma de, sei lá, honrar o meu trabalho e também ficar mais leve, né? Porque é trabalho de muita responsabilidade. Então eu estava na primeira classe, que já é um grupo menor, né? Mas eu estava todo animado, assim, conversando com... Até ele era um indiano, mas um cara inteligente e tal. A gente começou a bater um papo, ele me dando a maior força, e eu contando as coisas do projeto e outras coisas, né? Aí, e falando alto, que é meu jeito natural, né? Aí, depois de um bom tempo, uma terceira pessoa que estava ali mais do lado falou assim: ah, please, could you lower your tone? Your voice carries. É. Eu fiquei todo sem graça, né? Aí traduz antes para quem não fala Ah, inglês. Você podia baixar o tom, porque a sua voz ela se espalha, né? Por todo esse ambiente aqui. Aí eu pedi desculpas e falei com o indiano, que era meu interlocutor, que o melhor que a gente fazia era terminar a conversa e dormir, né? É interessante, Your só voice, lembrando, fazendo um parênteses, your que voice nessa época aí carries. provavelmente podia fumar dentro do avião, não podia? Não, Provavelmente. Já não não, não, podia? não. Porque eu lembro que enquanto eu. Como que é? Eu já existia nesse mundo e ainda podia se fumar em avião. Eu lembro disso. Que uma vez viajei de avião e tinha uma sessão atrás que o pessoal Para fumantes. fumava, ou eu não sei se era no avião, mas também em ônibus. Muito estranho isso, pensando bem, né? Você está falando Muito. do avião ali, né? O É, som, mas antes era fumaça também, isso. podia. Engraçado isso. Assim, hoje é até estranho pensar que no Já, nosso lifetime assim, já foi aconteceu possível, isso, né? É né? estranho Isso. pensar, né? Porque é tipo assim, quem quiser fumar, fuma, mas num ambiente onde ninguém tem a opção de fugir daquilo, né? É meio Exatamente. estranho. E não é só de fumar, não. Assim, se o cara quiser passar perfume, tipo, vai. Então, Isso. assim, a Ou questão falar alto, é de né? novo aquele ponto, né? Do respeito do limite, Isso, né? isso. Coisa que aqui no Canadá é o anglo-saxônico, tem essa cultura muito forte, né? É uma coisa interessante. Compartilhando, por exemplo, eu percebo aqui no Canadá que tem cultura de tudo quanto é parte do mundo, mesmo. Eu saio na rua, vejo indiano, africano, árabe, russo, italiano, japonês, inclusive canadense. É. Os canadenses, Brasileiro, né? brasileiros, você vê todas as culturas, né? E eu percebo algumas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, o indiano, ele geralmente ele não tem um problema do espaço.
se, por exemplo, se eu estou numa fila de um supermercado e tem um indiano, ele geralmente está perto de mim, Entendi. assim, na fila, ele está perto ali. E eu fico assim, Você tipo... queria uma distância um pouquinho Não, maior, né? E aí, já teve vezes que, quer dizer, eu estranhei isso do indiano, que ele estava perto demais, às vezes até me encostando, será que ele não está percebendo, né? E é uma característica que já vi isso em vários, tipo, indianos ou pessoas dessas regiões ali, né? E aí, eu como brasileiro, tipo assim, tenho o meu limite de espaço um pouquinho maior do que o indiano, só que menor do que o canadense. Porque uma vez tinha uma canadense aqui na fila, ela tava olhando o negócio e eu cheguei, tipo assim, do lado, nem foi assim, tipo, encostando ela não, do lado para olhar uma coisa, tipo, na vitrine, assim, enquanto ela terminava de conversar com o caixa. Entendi. Ela olhou para mim, eu devia estar uma distância, tipo eu tô de você aqui, assim, Sim. em pé, né? Tipo, isso. Tipo assim, pro brasileiro é uma distância enorme, Tava né? ótimo, né? E ela olhou para mim, você poderia me dar o meu espaço? Nossa. Tipo assim, aí eu, tipo, você tá falando comigo, né? É impressionante. Então, engraçado que culturalmente assim. tem essa diferença, né? O anglo-saxônico é assim mesmo. Né? Então, se a gente falar Outra coisa do anglo-saxônico, normalmente não se abraçam, né? Não é muito comum entre pessoas que não são muito íntimas, né? Não se abraçam e, na realidade, com frequência, nem aperto de mão, né? Com frequência, por exemplo, quando são introduzidos, é mais uma cena assim, com a cabeça. Né? Bom, aqui, no nosso convívio dos nossos amigos, nós somos os brasileiros, né? Isso. Mas grande parte dos nossos amigos são canadenses. Então, a gente é o casal estrangeiro, eu e a Michelle, né? Isso. E uma coisa que eles sempre, os nossos amigos brasileiros, eles já vêm nos abraçando. Já sabem do seu jeito, né? E da Michelle também. Da Michelle e aceita isso. Não, né? eles aceitam, não, eles já incorporaram. Quer dizer, às vezes eu nem abraçaria toda hora. Entendi. Eu já chegaria, e aí, tudo bem? Mas eles já chegam. Oh, já chega abraçando, então eles gostaram. São pessoas boas que se deixaram encantar com a outra cultura, né? Não é isso? Eu vejo que eles estão gostando, entendeu? É bom, né? É uma oportunidade para eles se soltarem, talvez, ali, bacana, né? Interessante. Bacana. Agora, voltando para o lance do voice carries, né? Que é a sua voz e tal, do lance do respeito que você falou, né? Então, sua voz é um dificultador de, às vezes, manter esse respeito aí. Não por má fé, mas por anatomia, né? Mas vem uma característica sua, você comentou nessa sua pequena temporada aqui com a gente, né? Na nossa casa, agora, nesses dias, você comentou uma coisa que eu realmente vi ser, assim, eu constatei que o que você falou é total verdade, né? Que é você nunca reclama de nada. É verdade. Isso é impressionante. Eu lembro de uma vez, vou contar um caso seu. Eu tinha, sei lá, 14 anos, a gente estava jantando e a mamãe estava fazendo lá os jantar e tal, o almoço, não lembro, e ela queimou os bifes. Queimou vários bifes, eu não sei como é que fazia, assim, mas ela queimou vários. Então todos os bifes estavam queimadinhos. Torradinhos. Queimadinhos, pretinhos, assim, mas não assim, não carbonizados, mas queimados bem mesmo. Torradinho. Né? Além do que seria gostoso, digamos assim. E ela serviu, ela estava triste pra caramba, chateada e tal, quer dizer, não lembro mais do contexto, mas devia ter sido um dia difícil, tá? E ela fez aquilo, e ela sempre era responsável pela comida, né? E a gente sempre comia muito bem. Nesse dia teve esse episódio. E eu lembro que eu não consegui comer o bife, tipo assim, não. Não tava legal. E assim, pra mim, assim, não rola, não vou comer, pronto. E você partindo o bife lá, que delícia! Eu até prefiro sim. Podia queimar sempre, né? E não que de repente você não tivesse até gostado, eu acho que até você estava assim, gostando, mas eu acho que se você estava gostando, já veio de um mindset que você tinha, tipo assim, de que não existe reclamação, né? E aí eu te pergunto, é muito difícil não reclamar, pelo menos em algum nível de alguma coisa. Eu, pelo menos, assim, eu não sou eu espero que eu não seja conhecido como um cara que é o reclamão, tal, mas eu sei que eu reclamo de várias coisas, seja sozinho, seja às vezes com alguém, né? Tomara que não seja muito, mas eu não vejo ser possível nunca reclamar. E eu sei realmente, eu tenho esse, né? Sendo seu filho de carteirinha, poderia falar, não, isso não é bem assim, você não. confirma eu sou isso. testemunha. Como que você explica isso?
Olha, eu realmente não sei explicar, não. Eu tenho a impressão, talvez seja resultado de uma mente lógica, que eu tenho a mente muito lógica, né? De perceber que é inútil, né? Hum. Quando você reclama alguma coisa, a solução não vem porque você reclamou, né? Então, acho que no fundo é isso, né? O meu temperamento, meu modo de ser, já diz assim lá internamente, meio automático talvez, né? Ó, não reclama não, porque não vai adiantar nada, tá certo? Então, no fundo, acho que é mais ou menos isso. Está ligado ao temperamento, né? Isso já me foi confirmado, inclusive, pelo Olegário. Porque o Olegário É, é uma pessoa com quem eu convivo há 30 anos, né? Ele é muito observador. Foi ele que me falou isso, eu não tinha nem muita consciência disso. Botrel, você nunca reclama. né? E é verdade, né? É. E isso é uma característica só sua? Ou ela veio da vovó Lucina, vovô Tuntum, seus Não, pais? vovó Lucina não. Vovó Ela Lucina, reclamava bem? não. Papai também não era de reclamar, não. Eu lembro direitinho disso. Talvez já tenha um pouco da influência dele, né? Na na Ele era minha muito cerebral, né? personalidade, né? Era e não era de reclamar também, não. Eu não lembro dele reclamando. É. É. Bom, deixa eu ver aqui, vamos passar para um próximo tópico. Sonhos realizados. Quais foram os 3 maiores sonhos que você já realizou na sua vida? Ó, que bacana. Acho que, sem dúvida, o maior deles foi ter encontrado uma pessoa como a sua mamãe. De longe, o maior. É. Pessoa espetacular, ímpar, brava, maravilhosa, compassiva, muito querida. Eu acho que esse foi o maior sonho da minha vida. Olha, nunca tive muitos sonhos assim, por exemplo, na área financeira, né? Não. Não, sonhos. As coisas boas foram É, acontecendo, né? Sempre a gente teve o suficiente, né? Para uma vida, não era sem apertos, não, mas uma vida sem grandes dificuldades, né? Mas nunca sonhei assim em mudar de nível, né? Assim, nunca foi para mim muito importante, não. Então, o que eu poderia ter como sonho? mas esse primeiro já foi Você falou três, né? é, Então, o primeiro foi de longe o maior, né? Não, acho que o fato de eu ter, por exemplo, ido muito bem nos estudos, né? E ter me destacado, e um esforço meu, né? Então, o sonho, assim, de ser uma pessoa, assim, respeitada, né? Pela profissão, né? Sempre fui muito respeitado como professor. Isso é um sonho realizado também, né? é, De ter uma profissão que é digna e sempre fui bem nela, né? Tem até alguns exemplos que eu vou citar um deles porque é bonitinho. Eu sempre me dei muito bem com os alunos, né? Sem exceção. E teve uma vez que eu até me lembro dele, direitinho, estou com a pessoa dele na minha memória. Ele falava assim: professor Botrel, você tem uma qualidade que é muito importante. Você é ao mesmo tempo sério e alegre. Achei foi um elogio forte, né? é. Que eu não esqueço. E é verdade, né? Então, acho que o segundo sonho foi esse, né? De ter uma profissão digna e que sempre fui bem e fui respeitado. Acho que seriam os dois principais. Tá. E no primeiro sonho, teve algum desafio que você teve que superar para conseguir realizar o sonho? Ah, teve. Teve, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente se conheceu, foi bem no comecinho da estada da Dirce em Belo Horizonte, porque ela veio de Lavras, né, para Belo Horizonte para estudar, e já foi direto para a segunda igreja, porque a segunda igreja era a igreja preferida pelos lavrenses, né? Sei. Praticamente a totalidade dos lavrenses A segunda igreja presbiteriana de BH. de BH Isso. que vieram para Belo Horizonte escolheram a segunda. Então eu já fiquei conhecendo, e é interessante que bem no comecinho
a gente teve um piquenique, eu lembro disso direitinho, que na volta, a Clarice foi também, que era irmã da Dirce, e na volta a gente voltou de trem, era em Raposos, pensei gostoso e tal. E eu tinha como se fosse uma maletinha assim, que eu guardava, para guardar, por exemplo, o sanduíche, alguma coisa Sei. assim. E eu pus a maletinha no meu colo e ela veio deitada na maletinha. E a Clarice falou assim, uai, já tá nesse nível de deitar na maletinha, então não teve nada, né? Foi só assim. E depois, ainda de noite, ainda combinamos, fomos ao cinema juntos. Vocês combinaram de ir no outro dia? No mesmo dia, Ah, no porque dia. voltava à tarde, Ah, né? sim. Então, quem foi ao cinema? Fomos eu, Dirce, Eurico, que é aquele grande amigo meu, Sim. que estava no piquenique também, e a minha irmã Sônia, Olha que só. a Sônia era novinha, né? Ela Mas morava lá ainda, então. fomos, não era, nem pensava em casar ainda. E aí, então, isso foi, cara, isso foi em 57. Aí depois veio a Tempestade, né? Em 58, ela começou a namorar e passou a namorar de forma firme com o que seria mais tarde advogado, né? Que era o Sebastião. E eu, ao mesmo tempo, também tive uma apaixonite. No aniversário da minha irmã, aniversário da Sônia, foram ao aniversário a Cidinha, que era irmã do Pedro Ivan, uma família amiga, né? Família Rogedo. E levaram a prima, que era a Petty. E a Petty era uma pessoa muito bonita, quase mulata, mas muito bonita, e inteligente e tal. A gente conversou em inglês, né? Ela falava inglês direitinho e tal. E a gente teve aquele momento assim de enlevo, né? Eu fiquei tão entusiasmado que eu, 1 ou 2 dias depois, eu liguei para ela para convidar para a gente ir ao cinema, que eu estava querendo date, né? E aí, não sei exatamente por quê, talvez porque não houvesse interesse, ela disse, minha mãe não está muito de acordo, não, porque nós temos religiões diferentes, ela usou isso como forma de não aceitar o convite. Tudo bem. E eu fiquei na fossa, porque eu já estava caidinho por ela, né? Inclusive, eu ia visitar o Pedro Ivan, que era muito meu amigo, né, mais novo, mas mais com a ideia de ver se ela estava lá, né? Ela às vezes passava um dia ou outro lá na casa da família do Dr. Rogedo, né, que era o pai. E aí não deu em nada, tá? Mas aí o que aconteceu? A vida vai continuando e tal. E no ano seguinte, a Dirce, por alguma razão, talvez até pelo problema mesmo de diferença de religião, ela terminou com o Sebastião, né? E eu, nessa altura, estava solto, né? Eu me lembro que talvez a Pete tenha dado uma macharrézinha, não sei. O fato é o seguinte, que ela perguntou se poderia ir nos visitar lá em casa. Foi com a mãe. Então já teve o benedicto da mãe, né? É. E aí a gente até cantamos juntos, sabe? Ela tem uma voz bonita, eu também gostava de cantar, né? E ficou nisso. Mas quer dizer, ela deu um passo, né? Mas nessa altura eu já estava assim, de olho, né? Como fala naquela piada, né? Ela estava de olho na Dirce. Ainda houve uns contratempos, que eu a chamei uma vez para ir lá em casa, e meus pais estavam viajando, né? Então eu pedi ela para fazer um ovo para mim, lá em casa. Nós estávamos lá na Juiz de Fora, os dois sozinhos, né? Mas não tinha nada ainda não. Mas devagarzinho a coisa foi se ajeitando e no aniversário dela eu fui e levei um presentinho para ela, foi 31 de agosto. E do dia 7 de setembro, então uma semana depois, né, nós fomos a um piquenique, né, da igreja juntos, e aí a coisa pegou fogo. E aí isso foi 7 de setembro de 59 e 27 de novembro ficamos noivos. Aí se casaram quando? Um ano e pouco depois, né? Então foi Foi rápido. foi Depois que o 59, negócio
Aí 60 noivos, né? E 61 comecinho, nos casamos. Então, Beleza, então teve uma caminhada aí foi uma para realizar caminhadazinha o sonho, né? E depois até a coisa entrosar. uma caminhada ainda maior para manter o sonho, né? Que a caminhada aí de manter esse sonho do casamento Você é diz sempre como casados? aí é uma manutenção que realmente a gente precisa se dedicar, né? Ah, sem dúvida, Se dedicar. sem dúvida. Mas fomos e somos felizes, né? Então, para a gente encerrar pelo menos essa primeira sessão, né? Vamos ver se a gente tem a oportunidade de ter uma segunda sessão ainda nessa temporada sua aqui no Canadá. Mas eu queria que você compartilhasse as 3 lembranças mais importantes da sua infância. Da infância? Da infância. Oh, Eu sei que você já me contou algumas, mas eu vou deixar você contar as que são mais, porque eu lembro de algumas, não necessariamente as mais importantes, ou as mais. Porque você, ao longo da vida, você foi compartilhando. Uma coisa que eu me lembro. Não precisa ser 3, não. Sim, se tiver mas 3, uma ótimo, que eu me lembro assim, com muita intensidade, como se fosse hoje, né? Eu me lembro de meu pai com o mapa mundi na sala de jantar, e era um mapa mundi que era todo colorido, né? E ele então me mostrando, mais até para ele mesmo, mas eu era garoto de 6 anos, por aí, acho que era 6 anos, me mostrando qual estava sendo a caminhada dos aliados para chegar até a vitória. Não esqueço disso. Estava acontecendo a Segunda Foi em Guerra? 44, né? Em 44, 44. 45, é. Ó. Exatamente nos últimos tempos E era da guerra. rádio que ficava ouvindo? Naquele momento, ele tinha já a informação e ele estava me mostrando Não, no mas mapa. sim, mas estou falando, a comunicação era rádio ainda? Ou tinha televisão? Não, aqui, 44, televisão, nem pensava. Não, né? Primeira televisão no Brasil foi em 52. Entendi. Que era lá dos Diários Associados. Eu lembro que na casa do vovô tinha um rádio, não tinha? Não sei se era. Tinha. Não sei nem se funcionava, mas Não, tinha. mas tinha, Perto ali. tinha, Eu acho que era bonito, assim. Tinha, sim, o rádio. Inclusive, quem usava muito o rádio, quando estava conosco, era minha avó. Minha avó, o rádio ficava no quarto dela. E algumas vezes a gente ouviu juntos o rádio. Tem essa lembrança da minha avó querida, né? A avó Saninha. No quarto da sua avó? Isso. Não, lá já na Rua Juiz de Fora, na nova casa, na nova casa, ou na velha, eu não tenho certeza, não, mas a gente ouvindo, acho que era na nova casa, a gente ouvindo música no quartinho dela, e ficava assim, o meu quarto estava aqui e o dela logo ali, ó. Ela morava com vocês? Ela passava tempos, ela passava sim. uma temporada. Entendi. Com a minha mãe, com a minha tia Inhanhá e com a minha tia Clementina, que era Titina, né? Titina. Eu lembro disso direitinho. E me diz uma coisa, não quero te forçar a ter uma lembrança, não que você considere isso como uma coisa mais importante da sua infância, mas uma coisa que eu lembro do vovô Tuntum, e aí eu fico te perguntando se isso não fez parte da sua infância, é que sempre que eu ouvia o vovô Tuntum, ele estava ouvindo os LPs ali de músicas clássicas, jogando paciência. Exatamente. Eu não lembro se ele estava tomando um chá, não sei se ele. Mas eu lembro. Eu gostava de chá. Dele jogando a paciência e da música o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que marcou a sua infância? Demais, demais. Ele, inclusive, eu me lembro direitinho, ele comprou a primeira Eletrola, nós ainda morávamos na Casa Velha. Então, se é na Casa Velha, foi antes de 54. Porque em 53 a gente se mudou para uma casinha que o patrão dele nos ofereceu, que era nos fundos da fábrica de balas. É direitinho disso, na Rua Tupis, para derrubar a Casa Velha e fazer a nova, né? Mas então eu me lembro... É no mesmo local a Casa Nova? Foi no mesmo local. Foi legal, derrubada a Casa Antiga, na Juiz de Fora 585, e fez aquela Casa Nova com todas as exigências da mamãe. A mamãe é muito exigente, né? Ficou uma casa chique, né? Casa legal. Muito chique. E aí, então... mas, então com a sala do piano, né? Isso, exatamente. Eu me lembro de a gente ouvindo música na Eletrola, ainda na Casa Antiga. Então deve ter sido pouco antes da gente mudar,
mas foi década de 50. Então ele já tinha uns poucos discos, né? E eu era apaixonado, né? Ficava ouvindo com ele. Quer dizer, a minha paixão pela música é desde essa época, né? É. E eu também, assim, aqui é sobre a sua infância, mas a minha infância, ela com certeza foi encharcada Sonoramente. sonoramente pelas músicas clássicas, né? E da mamãe, né? Tocando Não, no das piano. suas. Ah, das minhas? As que você ouvia, né? Dos seus LPs, né? Nessa turma nós E quando eu estávamos ia na casa da vovó e do também, vovô, né? também. Então, Também, assim, para mim, música clássica é tipo assim, é o normal. Isso, E só exatamente. com 14 anos de idade que o Beto e o Paulo, adolescentes, Isso, quer dizer, eles jovens com 18, 19, isso, eles jovens, e eu 12 anos mais novo, que isso. comecei a ouvir Ouvir as músicas deles, né? Supertramp, Isso, Queen e tal. Só que isso. foi só com 14 anos que eu descobri, né, o rock, assim, o Tá certo. Queen e tal. Mas quando eu vou, vamos dizer assim, ter os meus momentos de relaxamento e tranquilo, geral, quer dizer, varia, mas muitas vezes é uma música clássica, tipo Noturno de Chopin, ou os cellos de bar, né? Isso. Aquelas suítes mais Maravilhosa, né? famosas. Né? É. Mas é isso. Então, ó, obrigado por ter participado e estreado do podcast número 1. Isso. Obrigado a você também por me dar essa oportunidade de deixar gravada uma coisa assim. Eu vou ter acesso a isso? Vai, ué. Vai. A minha ideia é deixar no YouTube, para qualquer um poder Ah, que assistir. bom. E como é que eu entro no YouTube? Porque eu já vou querer mostrar para ti. Essa é a parte fácil, pode deixar que eu vou. Tá certo. Você se encarrega de me encaminhar, né? Sim. A primeira coisa que eu vou fazer é partilhar com a Dirce, Sim, né? pode Claro. deixar que eu vou... Mas deixa eu partilhar, tá? Claro, não. Você vai ser o que vai pegar a tesoura e estrear, assim, Exatamente. e encaminhar primeiro. Vai Quer dizer, eu ser... vou ter que te encaminhar o link, mas Isso. tirando esse, você encaminha. Para a gente ouvir E aí depois juntos. você me libera para eu encaminhar. Lógico. Mas Que realmente, bom. obrigado. Foi bom demais. É legal, né? E a gente conseguiu. Não sei se amanhã a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma segunda sessão. Mas já está estreado. A importância não foi nem o que a gente conversou, foi mais a gente ter tido o privilégio de registrar. Isso, esse registrar. Momento. Está muito bom. Eu sou muito disso, de registrar. E obrigado, viu, cara? Porque obrigado. a gente passa, né? Ou não, né? Ou, na verdade, ninguém passa. Né? Esse é o, na verdade, que eu acredito. Que passa que eu digo assim, são, vai para outra esfera. Eu acho que eu enxergo a gente como se fosse a água que tem os seus estados, né? Então a gente está num estado hoje e à medida que a temperatura vai aumentando, ela vai se transformando em outro estado, ela permanece a mesma essência, mas desaparece daquilo que a gente conhecia e se torna outra coisa, que na verdade continua sendo água, né? Em forma de vapor. Então, numa analogia assim, talvez assim, não perfeita, mas em termos do que realmente nós somos, né? Então, eu acredito que a nossa essência não passa. A gente continua. Eu falei passa no sentido humano, né? E ela vai se manifestar. Assim creio eu. Eu também creio. Então eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. A vida passa creio. rápido demais. Mas a gente está aproveitando agora, em meio à crueldade do caos do universo, mas também das maravilhosas bênçãos e presentes. E a gente já começou a eternidade, né? E eu creio que, embora a gente passe desse estado, a gente vai continuar no próximo. E passa rápido, né? Então, eu acho que esse estado aqui é o mais rápido, porque o próximo, o próximo ele se Deus quiser, né? Eterno, assim, né? Se a gente acredita nisso e crê nisso, e isso é verdade, vai ser uma eternidade. Obrigado, cara. Obrigado a você. Obrigado a você por essa ideia tão gentil e tão preciosa, viu? Te amo demais. 2. Empatou. Te amo infinito, viu, cara? 2 com o velho. Obrigado mesmo. Obrigado demais. Bom demais. E modéstia à parte, a sua ideia foi muito boa. Foi assim. Porque isso aí é um registro, né? É um registro. Você imaginou como é que isso vai ser bom para a sua mamãe? Vai ser. Vai ser.
É isso aí. Valeu. Então, Obrigado, viu? é. Obrigado. E obrigado para quem estiver assistindo aí.